Bom dia, irmãos. Uma manhã de domingo ensolarada. Para nós que estamos aqui em Araruama, né? Para você que está em outra cidade, nós não sabemos, em outro país, inclusive, sabemos de irmãos fora do país que estão participando do culto, desta manhã, não sabemos aí. Mas aqui está uma manhã maravilhosa, apropriadíssima para estarmos aqui adorando ao Senhor. E ainda que aí no seu estado, na sua cidade, o clima não esteja muito favorável, mas eu gostaria que você soubesse, Deus está extremamente favorável, se oferecendo a você e a mim para receber a nossa adoração nesta manhã. Acabamos de ouvir os louvores, tão bem escolhidos, letras extraordinárias, um hino maravilhoso falando sobre somos peregrinos aqui neste mundo. E antes do início desse culto, nós tivemos a Escola Bíblica Dominical, a lição muito bem elaborada pelo pastor Marcos Lopes e tão bem transmitida pela nossa ministra de Educação Religiosa, a irmã Carol. Uma lição muito bonita, falando sobre palavras de encorajamento. Sem dúvida, o texto lá de Josué, capítulo 1, nos ajuda muito a entender essas palavras de encorajamento e receber essas palavras de modo digno, ou seja, dispostos a obedecer a palavra do Senhor. O pastor Marcos Lopes, ele fez pelo menos 4 aplicações muito interessantes na lição, que fala sobre Deus confiou a nós uma missão. A cada um de nós, Deus entregou uma missão, seja a missão de pastorear ou sermos pastoreados, a missão de sermos pais, mães ou filhos, a missão de sermos patrões ou empregados, a missão de estarmos doentes no leito ou a missão de estarmos cuidando de um doente no leito. Então, a cada um de nós, Deus confiou uma missão. E o importante é que nós possamos colocar a nossa vida na dependência de Deus para que essa missão seja cumprida da melhor maneira possível. Portanto, a segunda aplicação que ele fez é que, ao mesmo tempo que Deus confiou a nós uma missão, Ele fez promessas. Então, Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu ir conosco, Ele prometeu nos dar forças, ânimo e vitória lá no fim de tudo. Então, fez promessas. Então, o pastor Marcos Lopes fez uma outra aplicação que achei muito interessante, que é natural sentir medo. É natural que diante de desafios tão tremendos, de missões tão elevadas, todos nós tenhamos momentos de fraqueza, momentos de medo, momentos de ansiedade. E, portanto, nós precisamos seguir as orientações do Senhor. E a orientação é sempre nos voltarmos para a palavra de Deus, as promessas do Senhor. E terminando, então ele disse que nós precisávamos manter o foco. Tá? Qual é o foco? Tá? Cumprir a missão. Qual é a sua missão? Você sabe. Eu sei a missão que Deus confiou a mim. A missão que Deus confiou a você, você sabe. Então você mantendo o foco e confiando nas promessas, com certeza nós seremos vitoriosos. A lição do próximo domingo foi preparada pelo pastor Felipe Lima, lá da Igreja Batista do Peró, e uma lição muito interessante também. Eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante também na próxima lição. E eu não sei se vai ser Carol ou Jonatas, porque Jonatas fez 2 domingos seguidos, vai ser Carol também no próximo domingo. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar mais uma vez na próxima lição, a lição de número 10. Tá? Muito bem, amados, gostaria de pedir as orações dos irmãos para as atividades de hoje. Né? Hoje à noite, às 18 horas, teremos o culto infantil. Contamos com as orações dos irmãos às 18 horas. Coloque as crianças lá diante da televisão, ou liga o tablet ou o celular. Vamos colocar as nossas crianças para participarem das nossas atividades também. E logo depois, o culto da noite. Conto também com as orações dos irmãos
e orem por mim, orem também por todas as pessoas que estarão participando do culto às 19h30. Vamos dar sequência à série de mensagens sobre a pessoa de Jesus Cristo. E hoje à noite estaremos falando sobre Jesus, o hóspede desejado. Tá? Conto com a companhia dos irmãos em oração e também participando do culto, ainda que não possam vir ao templo, tá? Mas em casa estejam orando. Quero lembrar os irmãos que os aniversariantes de hoje, tá? São 4. Irmão Almir Martins, é o esposo da Gilda Porto. Deia Maria Esteves, está aniversariando hoje também. Priscila Rodrigues Leite e também Rosa Maria Rangel. São esses irmãos, tá? Ontem nós tivemos 7 aniversariantes. Dos 7, eu consegui contactar 5, tá? 2 não consegui, o telefone, um atendeu, o número celular, tudo certinho. Não tem essa pessoa aqui não. Então, eu quero pedir mais uma vez a você que, né, o pastor não está conseguindo ligar no dia do seu aniversário, que você procure a secretaria da igreja e atualize o seu número. Muitas pessoas estão com número fixo e normalmente os números fixos já não existem mais, né? Então passaram para o celular e não atualizaram. Façam isso porque é muito importante a gente, durante a semana, entrar em contato com vocês, e eu gosto muito de fazer isso. Ontem estava conversando com o irmão Adirmo, né? E para a família Didi, e está ontem comemorando 90 anos, né? Que data bonita, mas firme, está lá, e disse que estaria participando do culto hoje, né? Conosco, orando, e então faz muito bem estar em contato com os irmãos. Parabéns para os aniversariantes de hoje. Quero lembrar os irmãos que terça-feira os adolescentes terão a sua programação, a União dos Fortes, tá? E atenção adolescentes, não percam a sua participação, a sua programação. Quarta-feira, culto de oração, às 20 horas. E sexta-feira, a live dos jovens, às 19 horas. Sexta-feira passada, eles deram a oportunidade aos adolescentes de realizarem a live. Aliás, muito bem, né? Não sei se vocês assistiram, né? Ou só os jovens ou só os adolescentes assistiram, mas se saíram muito bem. E eu quero dizer para a Mariana que eu participo também da hashtag continua cantando, Mariana, tá? Continua cantando, Mariana. Deus vai abençoar muita gente através do seu louvor. Você está pensando que é só Sarinha que canta bem, fez aquele solo bonito? Não, você também canta muito bem. Parabéns, Mariana. Então vamos continuar aí nessa campanha Canta Mariana. E domingo, né? Como sempre, EBD às 9, às 10h30 nesse horário, o culto, às 19h30. Então, esse anúncio eu faço para os nossos amigos que ainda não têm o costume de participar conosco. Então, procure aí acessar os endereços da igreja, para que a gente possa adorar a Deus juntos. Quarta-feira, retornei ao atendimento pastoral. Entretanto, estou fazendo um apelo para aqueles irmãos que tenham assuntos urgentes, né? Então, entre em contato comigo para a gente agendar aí o atendimento. Campanha de cesta básica, continua o apelo, precisamos de reforço, tá? Os alimentos, artigos de limpeza, e a equipe continua trabalhando, preparando as cestas básicas, levando em casa, mas, entretanto, nós não estamos podendo inscrever mais ninguém, tá? Estamos bastante limitados nesse sentido, estivemos atendendo durante todo o mês, vamos continuar atendendo, e, portanto, eu peço que os irmãos se empenhem em trazer aí os quilos durante a semana. Continue orando pela saúde financeira das famílias, da igreja, e para que Deus continue abençoando os nossos irmãos, tá? Quanto àquela ajuda emergencial para os pastores da nossa convenção, recebemos uma carta agradecimento do pastor Bruno Festas, lá da Ordem dos Pastores, e dizendo que, agradecendo a igreja o empenho, nós estamos mandando mensalmente uma oferta, e alguns irmãos estão trazendo também, cooperando pessoalmente, mas recebemos uma carta. Hoje à noite eu gostaria de ler essa carta de agradecimento para toda a igreja, e isso mostra que Deus está abençoando os irmãos para abençoar, creio que mais de 450, se não me engano, 456 pastores estão sendo socorridos nesse tempo de pandemia
pastores de igrejas pequenas que fecharam as portas, basicamente, que não têm os mesmos recursos que outras igrejas têm, de culto online. Então, essas igrejas estão precisando de socorro. E eu quero agradecer os irmãos que têm mandado as suas ofertas e também a igreja, que independentemente das ofertas particulares, a igreja mensalmente está mandando a sua oferta para a ordem dos pastores. Que Deus abençoe os irmãos e também o investimento. Ontem estive conversando com um pastor que pastoreia no outro estado, tá? E também vivendo um momento bastante delicado, tem um filho que é especial. Esse filho faz tratamento lá no Sara Kubitschek, um hospital lá de Brasília. Imagino vocês, o pastor ter que sair de Minas Gerais, levar o seu filho especial, porque só lá pode fazer esse atendimento. E pastorei uma igreja pequena lá no estado de Minas Gerais. E então são desafios, né, que essas famílias têm, que essas igrejas têm. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando para que Deus orientasse também o povo de Deus de um modo geral, para que nós pudéssemos ser mais solidários e compartilhar mais as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, tá? Sobre nós. Olha só que coisa boa, tá? Daquelas pessoas que nós estivemos orando, tá? Estavam internadas, pessoas muito mal, pessoas em coma, né? E hoje, nesta manhã, eu posso repetir, né, algumas informações de domingo passado, né? Orlando está em casa, Inês está em casa, Delírio está em casa. Delírio esteve 4 meses hospitalizada e cirurgia no coração, cirurgia, coluna e Covid, complicações. Mas olha só, está em casa. Eu e a minha esposa ontem, nós respeitando lá todos os cuidados, entrei em contato com a família, perguntando se poderia fazer uma visita. E disseram que poderíamos e fomos lá, então, uma visita rápida. E ela nos recebeu e conversou bastante conosco, está muito bem, irmãos. Graças a Deus, eu fazia agora fisioterapia em casa, e que Deus esteja cuidando da irmã Delira. Pastor Enes, que esteve em coma, muito mal, já está em casa, tá? Moisés de Cátia, não está em casa. Eu liguei na sexta-feira, Cátia, eu estou indo aí para o seu bairro, aí, eu vou fazer uma visita a Moisés, pode fazer, ele pode me receber. Ele estava hospitalizado, né, veio para casa e disse, não, pastor, nós não estamos em casa. Eu tomei um susto. Nós não estamos em casa, nós estamos em Brasília. Brasília, nós estamos aqui, nós vamos visitar a netinha que está comemorando aniversário. Então, Moisés não está nem no hospital e nem em casa, está em Brasília, curtindo lá o aniversário da Ana, né? E que coisa boa, que notícia agradável, né? Então Moisés também está em casa, Michele de Luciano do trenzinho também está em casa, estive conversando com ele, com ela também, graças a Deus está em casa. Irmã Noêmia, esposa do nosso ex-zelador Joel Chagas, também está em casa. São notícias, só notícias boas. Dona Adir, a mãe de Luciano, meu genro, né? Também internou no hospital no Rio de Janeiro, também esteve com Covid, já está em casa, Vocês estão gostando dessa sonoridade? Já está em casa, graças a Deus, né? E vocês estão em casa também, participando deste culto, com saúde, que Deus possa abençoar grandemente. Algumas pessoas não estão em casa ainda, por enquanto, tá? O André, irmão da Nilceia, tá? A dona Esmeralda, a mãe do Tiago, o seu Serafim, né? Dona Erli, a avó de Carlinhos, e a Lana, esposa de um pastor, amigo meu lá de São Fidélis, também não está em casa. Essas pessoas estão hospitalizadas, precisando de cuidados especiais, mas 8 pessoas estão em casa, 5 estão hospitalizados. Eu creio que muito em breve nós vamos completar a lista daqueles que estão em casa. Concorda comigo? Vamos orar por isso, vamos redobrar as nossas orações em prol dessas pessoas, porque eu creio que Deus tem notícias boas para essas pessoas também. Vamos orar nesse instante? Querido Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque nesta manhã eu pude comunicar que muitos dos nossos irmãos que estavam hospitalizados estão em casa. Obrigado por essas informações. E agora quero pedir a Deus que o Senhor esteja abençoando aqueles que ainda não estão em casa. Cuida deles. Abençoa suas famílias, renova as esperanças, aumenta a fé.
visita essas pessoas, estão em boas mãos, estão bem cuidadas, mas nós queremos vê-las mesmo nas tuas mãos, porque tu és o médico dos médicos. Nós vamos descansar no Senhor. E agora eu te peço, Senhor, fale aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, aos domingos pela manhã, nós estamos falando sobre uma igreja saudável, né? Todos os domingos eu dou uma palavra sobre o retorno, né? Quando é que vai acontecer o retorno? Porque todas as horas as pessoas me perguntam, né? Quando é que vai ser o retorno dos cultos presenciais? No domingo passado eu disse que estaria passando informações para os irmãos, mas na outra semana nós tivemos o agravamento, né? Especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro e também em Araruama, e que ainda não estava na hora da gente tomar nenhuma decisão. E essa semana nós tivemos boas notícias, né, em termos de Brasil. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro aumentou o número de pessoas contaminadas e também o número de óbitos. Um aumento pequeno, mas é aumento. Um óbito a mais, para mim, é um tremendo aumento, é doloroso demais. Tá? Então, por isso nós teremos que continuar ainda aguardando o momento mais adequado para a gente retornar aos nossos cultos presenciais. Mas vejam bem, no mês passado nós tínhamos uma média de óbitos de 1.000 pessoas por dia, uma média. Tá? Há 14 dias atrás, então há 2 semanas atrás, nós passamos para a média dos 900, quer dizer, caiu 100 óbitos por dia, na média. Esta semana passada, concluindo hoje, a média passou para a casa dos 886, se não me engano. Estamos na casa agora do centésima dos 800, né? 800 óbitos por dia. Vamos continuar orando, quem sabe semana que vem a gente vai para a casa dos 700, 600, despenca, né? Então eu estarei trazendo a comunicação para os irmãos que estaremos retornando. Continue orando. Nos estados que ainda estão em elevação, apenas 3 estados da federação, e um deles é o estado do Rio de Janeiro, que além de tudo ainda, né, tem que conviver com a vergonha e a preocupação de ter o seu governador afastado. Então, vocês sabem que isso traz uma certa desorganização em todos os setores. Então, o vice-governador que tomou posse disse que o seu foco vai ser o combate à pandemia. Tá? A gente torce para que isso seja verdade, para que tome iniciativas de combate à pandemia no estado do Rio de Janeiro. E o secretário de saúde do estado também estava nessa reunião com ele, fez essa comunicação. Então vamos orar para que Deus realmente esteja orientando essas pessoas para que tomem medidas favoráveis, né, para que essas notícias se confirmem. Então, nós estamos falando aos domingos pela manhã sobre a igreja saudável num tempo de enfermidade, num tempo de pandemia, num tempo de crises, né? E cada domingo nós estamos falando sobre um aspecto da igreja, e usando um livro do Novo Testamento. O Novo Testamento trata da igreja, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Estamos meditando sobre a igreja saudável num tempo de mal, um tempo de perversidades, porque esse é o assunto da carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. Tá? E é um livro muito interessante, uma carta menor do que a primeira carta, e eu gostaria então de conversar um pouquinho com vocês sobre essa carta. Tá? O apóstolo Paulo, irmãos, na primeira carta que nós estudamos ontem, ele falou sobre da alegria que havia no seu coração em saber que a igreja de Tessalônica estava caminhando tão bem, avançando, e Deus estava abençoando aqueles irmãos, e que eles estavam vencendo o mal, vencendo as falsas doutrinas. E, entretanto, a segunda carta é uma segunda carta que ele volta a se preocupar
com a igreja de Tessalônica, né? Então, o assunto era a vinda de Jesus Cristo, né? A volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, houve distorceram o ensinamento do apóstolo Paulo na primeira carta a respeito da volta de Jesus. E as pessoas que usaram de má fé, inclusive disseram que Paulo disse, né? Que Paulo escreveu numa outra carta, sem ser a primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo que havia dado esse ensino numa outra igreja. Então, esses desvios doutrinários, essa maneira sutil do perverso, que é Satanás, o inimigo da igreja, né? É assim que ele vai introduzindo os desvios doutrinários no seio da igreja. Eles não chegam e dizem, olha, o pai de santo fulano de tal ensinou isso. Ele nunca diz isso, porque aí a igreja não vai aceitar. Não vai aceitar. O padre fulano de tal ensinou isso. A igreja evangélica não vai aceitar tal ensinamento. O líder budista fulano de tal disse isso. Nós não vamos aceitar. Nós não somos budistas. Então, o diabo ele usa pessoas do nosso meio. O teólogo fulano de tal, tá? Teólogo contemporâneo, ou o pastor fulano de tal, tá? da igreja tal, ensinou isso. Então as pessoas abrem a mente para ouvir, para entender, para compreender. E é assim que acontecem os desvios doutrinários. Então, é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses, para corrigir esse erro doutrinário que eles estavam incorrendo e achando que fora ensinamento do apóstolo Paulo. Então, cada carta, cada livro da Bíblia tem uma mensagem, e a mensagem dessa carta é a vinda de Cristo para o seu povo, tá? A vinda de Cristo para o seu povo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo o livro da Bíblia tem um versículo-chave. No caso dessa segunda carta, são 3 versículos, versículos 10, 11 e 12 do capítulo 1. São os versículos que abrangem o teor de toda a carta. Vou ler para vocês. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 10 a 12. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagem de todos que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. E por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela, pedindo também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele vier. Por que ele está usando essa expressão? Porque essa doutrina errada que espalharam no seio da igreja dizia que Jesus já havia voltado. E que se os tessalonicenses ainda estavam lá, porque eles não foram arrebatados. Se eles não foram arrebatados, o que aconteceu? Vocês estão entendendo? Então eles estavam numa saia justa e vivendo um momento muito delicado. Ora, se Paulo diz que quando Jesus viesse, levaria a sua igreja, e nós estamos aqui, então nós não somos igreja de Cristo, Jesus nos abandonou, Ele deixou a gente para trás, tá? Ou Paulo estava errado no ensinamento dele, ou nós não somos igreja, tá? Então eles acreditavam, e a doutrina era essa, que eles já estavam vivendo a grande tribulação, que de acordo com os mestres apocalípticos, a grande tribulação aconteceria depois do arrebatamento da igreja. É doutrina muito delicada, tá? É doutrina muito delicada. Inclusive, a maior parte dos teólogos sérios, não fecham questão a respeito desse assunto. Por quê? Os assuntos apocalípticos, as doutrinas sobre o tempo do fim, são doutrinas também para serem compreendidas no tempo do fim.
né? Cabe à igreja hoje, em termos de Apocalipse, obedecer à palavra, se preparar para a volta de Jesus, para o arrebatamento. Agora, o que vai acontecer depois disso, nós não podemos especular, tá? Existem doutrinas bíblicas que nós só entendemos quando elas estão acontecendo. Jesus estava entre os discípulos, falando para eles, e quando ele falava sobre a sua morte, pegou o pão, partiu, entregou entre eles, eles não tinham a menor noção do que significava isso. Eles só entenderam depois da ressurreição de Jesus. Eles só podiam entender com clareza depois da ressurreição de Jesus. Então, assim também, algumas promessas, né, algumas profecias sobre arrebatamento, sobre o tempo do fim, não é para nós especularmos. É algo que precisa ficar para o tempo certo. Quando esses sinais estiverem acontecendo, vocês vão entender. Vocês vão entender. Isso é muito importante, irmãos, nesse tempo de pandemia, porque muita gente saiu na frente dizendo que a pandemia foi a abertura de tal selo, foi o toque de tal trombeta, isso amedrontou o povo, trouxe um descontrole nas pessoas, além de ter que lidar com uma enfermidade, com uma pandemia, ainda ter que lidar com questões mentirosas, né, que Jesus não ensinou. Jesus ele disse que sinais estariam acontecendo, mas não disse quais sinais. Quais sinais, tá? Então nós precisamos tomar muito. Esses dias eu recebi um vídeo de uma jovem muito inteligente, muito culta. Só em ouvir aquela jovem falando, você já sabe que ela é preparada. Então, ela dizendo que, aconselhando as pessoas da igreja dela, ela como se fosse uma profetisa, a ir aos mercados, a comprar tudo que pudessem comprar, porque a vacina que vai sair, a primeira vacina que sair, ela vai trazer exatamente a marca do anticristo. Veja bem, a marca do anticristo. E quem for vacinado vai receber a marca do anticristo. Então, que não deveriam permitir ser vacinados. Não sejam vacinados, não permitam, nem que obriguem vocês. Vocês têm direito de não aceitar a vacina. Então, se vocês quiserem viver um pouco... no meu caso já fiz isso. Tá? Estou continuando a minha pós, à distância, tá? Então não deveria nem estar continuando a pós dela, você não acha? Eu estou continuando a minha pós, mas eu sugiro vocês fazerem o que eu já fiz. Estoquem tudo que vocês puderem estocar, comprem medicamentos, porque, né, para a gente resistir um pouco mais de tempo. Absurdo, loucura, isso é loucura, isso é bobagem pura, isso não está na Bíblia, não está na Bíblia, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Rafael colocou aí a primeira leitura bíblica, né, lá de carta de Paulo a Tito. Então, diz lá uma frase: neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Estamos no tempo da perversidade, da maldade. A igreja está vivendo esse período, um tempo muito difícil, e o apóstolo Paulo diz: vocês precisam viver com sabedoria. Com sabedoria, tá? Devem viver com justiça e também uma vida devota ao Senhor. Numa outra leitura que está lá na primeira carta de Pedro, uma frase: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Então o apóstolo Pedro chega e diz: olha, eu estou advertindo vocês, porque nós somos peregrinos na terra, nós somos estrangeiros neste mundo, nós estamos na contramão do mundo, estamos na contramão do perverso e das suas perversidades. Então é da natureza dele perseguir vocês. Então vocês devem vigiar e vocês precisam se manter distantes dos desejos carnais, porque vai ser uma das maneiras que ele vai usar para enfraquecer vocês, né? Derrubando vocês moralmente, espiritualmente, levando vocês a cair no pecado. Na terceira leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, né, uma frase: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal.
Então nós estamos num mundo de perversidade, estamos num mundo em que o mal está imperando. O Satanás é o Deus desse mundo, ele tem domínio, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos, como igreja, tomar muito cuidado. No caso da igreja de Tessalônica, ele usou o desvio doutrinário para enfraquecer a fé e atrapalhar, né? O apóstolo Paulo, irmãos, nessa carta, ele passa algumas orientações. Então havia aquele rumor, que eu já disse, né, atribuído ao próprio apóstolo, né, que Jesus já havia voltado. Isso está no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Tá? E o apóstolo Paulo, ele disse, na primeira carta, ele usou a expressão repentinamente. O Senhor virá repentinamente. Então, na segunda carta, ele diz, repentinamente não significa imediatamente. Vocês estão entendendo? Claro que não usa essas palavras, né? O que ele quer dizer na segunda carta, que quando ele usou a expressão na primeira carta de repentinamente, isso não significa imediatamente. Imediatamente é já. Repentinamente, quando acontecer, ele virá de um jeito como, Jesus diz, como um relâmpago, né? Vai ser no momento que ninguém espera. Vai ser no momento que ninguém espera, como um relâmpago que corta do Oriente até o Ocidente, assim vai ser a volta de Jesus. É assim que vai ser a volta de Jesus. Então, ele chama os cristãos a refletirem sobre esses dois argumentos. Repentinamente não significa imediatamente. Então, ele passa a orientar, e a orientação, então, vai em toda a carta. E, em primeiro lugar, ele disse, em primeiro lugar, acontecerá a apostasia, o afastamento, o esfriamento da fé. O amor das pessoas vão esfriar. E vocês ainda não estão vivendo isso, porque vocês, tessalonicenses, vocês são exemplo para o mundo. Eu conheço o testemunho de vocês. Vocês são exemplo para o mundo. Eu dou graças a Deus por vocês, por essa igreja maravilhosa. Vocês estão muito bem, tá? Vocês estão firmes, vocês amam o Senhor, vocês são amados pelo Senhor. Então, a volta de Jesus, antes da volta, vai haver um esfriamento espiritual, uma apostasia, as pessoas vão apostatar da fé, vão abandonar a fé cristã, e isso ainda não aconteceu. Em segundo lugar, primeiro precisa acontecer, se vocês acham que vocês já estão na grande tribulação, vocês estão enganados, tá? Porque o arrebatamento vem primeiro. Vocês creem nisso, irmãos? Tem gente que acha que o mundo vai acabar com o arrebatamento. Eu, particularmente, não creio nisso. Eu creio que a igreja vai passar por uma tribulação, estamos em tribulação, mas a grande tribulação, em que o anticristo estará solto, Satanás trabalhando, fazendo tudo para espalhar, né, e fazer a humanidade sofrer, aqueles que ficaram, né? Então eu sou dessa opinião, e você não precisa ser da minha opinião, tá? Mas o apóstolo Paulo nessa carta, primeiro vai acontecer o arrebatamento. Terceiro, a grande tribulação, ela vai ser um advento do anticristo. Eles acreditavam que o anticristo já estava no mundo, né? Que o anticristo estava no mundo. Então ele vem e diz, olha, há um poder que ainda retém o anticristo. Está lá, está no texto. Há um poder que ainda retém o anticristo, né? Então esse poder, aí, quem seria esse poder? Hein? Naquela época eles entendiam que era o Império Romano, que o anticristo vai ser um grande líder internacional. Ele vai, né, reunir os reis, os governantes, né, e vai controlar o mundo, uma moeda só, um idioma só, um reino central. Então ele vai sentar onde, né, vai tentar inclusive sentar no trono de Cristo, dominar a igreja de Cristo também. Então o pessoal, alguns teólogos dizem, não, esse poder que ainda detém, né, a manifestação do anticristo é o Império Romano. É o Império Romano, porque o imperador romano jamais permitirá. Mas essa interpretação histórica já caiu em desuso. O Império Romano já acabou e o anticristo não se manifestou. Vocês estão entendendo como é perigoso você pegar a sua experiência hoje, um sinal de hoje, e interpretar um texto apocalíptico? Não devemos fazer isso, né? Durante muito tempo,
a linha protestante, a teologia protestante, ensinou e ensina ainda que o anticristo seria um papa, né? E que o número 666 seria o número da besta, então nós não podemos afirmar isso. Nós não podemos afirmar isso, né? Antigamente seria a antiga União Soviética. Agora já tem gente achando que é o sistema islâmico, tá? Que está se fortalecendo, que vai dominar o mundo. Gente, isso é especulação pura. Uma corrente dentro desse poder que ainda detém o anticristo. Quem é, irmãos, que tem todo o poder, que pode deter Satanás? Hein? Quem é? Deus. E o poder de Deus que está no mundo hoje, quem é? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o poder que pode deter Satanás, inclusive de atuar nas nossas vidas, na sua vida. Nos dá forças para vencermos, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você se sujeita ao Espírito Santo, você resiste Satanás e Satanás não tem poder sobre você. Então, para mim, isso é muito claro. Então, não preciso ficar especulando. Não? Então, o apóstolo Paulo diz, olha, a grande tribulação vai ser um evento promovido pelo anticristo. E ele ainda não está no mundo. Então, vocês devem abandonar esse desvio doutrinário. Eu não ensinei isso na primeira carta, não. Aí depois, e precisa acontecer o grande e terrível dia do Senhor, o juízo final. Tá? Então, a gente aprende muito, simplesmente lendo, irmãos. Simplesmente lendo a carta. É uma carta muito bem dividida, foi dividida por tópicos muito bem elaborados. No primeiro ponto, ele fala sobre conforto aos perseguidos. Tá? Então, ele traz uma palavra de ânimo. Conforto aos perseguidos. Capítulo 1, versículo de 1 a 7, com destaque para o versículo 4, ele fala sobre, ele traz essa palavra à igreja. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. O apóstolo Paulo, eu continuo me orgulhando de vocês. Parabéns, vocês devem continuar assim, não se afastem, não sigam doutrinas erradas. Essas doutrinas erradas são argumentos e armas de Satanás para enfraquecer vocês. Então, ele traz uma palavra de conforto aos perseguidos. Primeiro versículo até o versículo 7. Ele vem animando, colocando o povo de Tessalônica para cima, e nós também somos colocados para cima, porque a palavra de Deus é para nós. No capítulo, na segunda divisão da carta, ele traz uma palavra, terror para os incrédulos. Tá? Está dizendo, o mesmo Cristo que sustenta vocês, o mesmo poder que está no mundo, que impede a manifestação do anticristo por enquanto, né, é o mesmo poder que vai colocar terror na vida dos incrédulos. Para quem sabe eles se convertam. Isso está no capítulo 1, versículo 7, até o versículo 12, ele faz esse destaque, com destaque para os versículos 6 até o versículo 9. Então ele diz, olha, não vai ficar assim não. Né? A mão de Deus vai pesar. E não vai ser só na eternidade, não é lá no inferno não. A mão de Deus vai atuar no momento presente. Perseguições, dores, pandemias, vai ser a mão de Deus, permitindo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e parem de desobedecer ao Senhor. Na terceira divisão do livro, ele fala sobre a volta do Senhor trará galardão para os fiéis. Aí ele pondera, ora, se a volta de Jesus vai trazer um prêmio, e vocês acham que ele já voltou? O prêmio é essa vidinha que vocês estão vivendo? Essas perseguições, esse sofrimento, diabo atuando dentro da igreja? É isso que vocês chamam de prêmio? Não, senhores. O prêmio que o Senhor trará, o galardão que ele trará, é uma coroa eterna. É livramento. É vida eterna, é gozo, é alegria, é paz
para sempre. Então vocês ainda não receberam esse galardão. Não receberam esse galardão, não. Essa vidinha não é galardão. Tem gente, irmãos, que vive nesse mundo de maneira maravilhosa. Não é verdade? Vive muito bem. Como se não houvesse amanhã. Não tem gente que está vivendo muito bem? Não tem problema com saúde, não tem problema com dinheiro, não tem problema de família, não tem... E vão vivendo. Vão vivendo e vivendo muito bem. Eu estava conversando com um pastor, ele fez uma reforma lá na casa dele, a casa ficou bonita, ficou muito bonita, e ele recebeu um outro pastor que é missionário no exterior, fazendo uma visita na residência dele. E quando esse missionário no exterior, que passa um perrengue lá no campo, né, esteve lá, olhou a casa dele e disse assim: rapaz, vocês acham que é aqui que vai ser o céu? Vocês fizeram essa casa, vocês querem viver aqui para sempre? Porque uma casa dessa é para viver para sempre. Não, Deus tem algo melhor para nós lá. Falou, exortou lá o pastor lá para aquele, né? Mas, claro que isso não era uma brincadeira, e você deve zelar pelo seu aconchego, cuidar do seu lar, né? ter mais conforto. Todos nós devemos buscar isso. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas nós não podemos viver esse mundo como se já estivesse tudo resolvido, porque não está. Então, no capítulo 2, versículos 13 até o versículo 17, ele diz: amados, a volta do Senhor vai trazer galardão, vai trazer um prêmio, vai trazer algo tremendo. Só que do versículo 4 até o versículo 12, ele diz: mas também vai trazer desastre, sofrimento, destruição para aqueles que não obedecem a Deus e não obedecem a sua palavra. Na quarta divisão da carta, a carta tem 3 capítulos, mas ele dividiu em 4 pontos. No quarto ponto ele fala sobre a demora. Olha só, a demora da vinda resulta em oportunidades. Então ele está dizendo, vocês que estão achando que não, Paulo disse que ele voltaria, né? Como é que foi a expressão? Repentinamente. Nós entendemos que seria imediatamente. Ele não voltou. Será que Paulo estava errado? Será que... O que está acontecendo? Aí Paulo disse, olha, essa demora que vocês estão achando que é demora, vai demorar muito mais. Vocês estão no início da vida cristã. A igreja de Tessalônica está vivendo no primeiro século do cristianismo, no primeiro século do evangelho. Ele já estava falando sobre nós, primeira igreja batista em Araruama, que estamos vivendo em que milênio, irmãos? Hein? Nós estamos em que milênio? Terceiro, né? Estamos no terceiro milênio. 2 milênios passaram. Séculos passaram. Então ele chega e alerta as pessoas. E esse tempo todo, porque Deus esqueceu da gente? Não, ele está dando oportunidade. É oportunidade. Isso fica claro no capítulo 3, versículos de 1 a 18. De 1 a 18. Ele vai dizer, esse tempo dessa demora é uma oportunidade que Deus está dando para o serviço cristão, para a igreja testemunhar, para vocês testemunhar, para vocês falarem do evangelho, para que vocês ajudem os seus familiares, para que vocês ajudem os seus vizinhos a se converterem antes que seja tarde demais. Aí ele faz algumas exortações. Dá para a gente concluir. A primeira está no primeiro versículo. Exortação à oração. Está demorando? Então, aproveite essa demora para orar. Orem mais. Continue orando. Orem sem cessar. Não se afastem da oração. A oração nos mantém em contato com Deus, em comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é tudo que nós precisamos no tempo do fim. No versículo 3, ele fala sobre promessa de conforto e cuidados especiais. Continue orando, porque Deus vai cuidar de vocês. Deus vai ajudar vocês, Deus vai confortar vocês, Deus vai dar vitória para vocês nesse tempo tão complicado. É um tempo complicado demais, irmãos, que nós estamos vivendo. E no versículo 6, ele fala sobre um alerta quanto aos falsos crentes. Olha, né? E hoje eu assisti um vídeo, quase 1 hora, de faculdade teológica lá de Mato Grosso, que é mantida pela primeira igreja batista em Campo Grande. Eu conheço essa igreja, é uma bela de uma igreja. E a faculdade teológica de Mato Grosso, a faculdade batista de Mato Grosso, tem sido uma
uma experiência muito agradável. Então eles gravaram uns vídeos falando sobre a verdadeira história do cristianismo. Hoje, de manhã, acordei muito cedo, né? E fui lá para o meu escritório, para o meu momento sublime, a hora foi passando e o sol não saía, né? E eu me lembrei que eu tinha esse vídeo para assistir, eu fui assistir esse vídeo. E o autor falando sobre a verdadeira história do cristianismo. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Hein, Júlio, quer? Carol não vai querer, né? Então, nós vamos... linda a mensagem, né? Então, falando sobre como a igreja se estabeleceu, né? Como passou pelos líderes romanos, pelos imperadores romanos, como a igreja foi perseguida, né? Então, ele fala sobre que de todos os sofrimentos, a pior de todas as perseguições é aquela que surge dentro da igreja, provocado por falsos pastores, por falsos mestres, por falsos crentes, falsos cristãos. E o apóstolo Paulo, nesta segunda carta aos Tessalonicenses, ele reforça isso. Ele faz um alerta quanto aos falsos crentes, tá? Vocês devem tomar muito cuidado. E depois ele faz uma exortação, versículo 10, 11 e 12 do capítulo 3, ele faz uma exortação ao trabalho. Trabalho não é só na igreja? Não. Trabalho secular também. Continue trabalhando, porque eles ao receber a notícia que Jesus já havia voltado, não havia motivo mais para trabalhar, para plantar, né? Então eles estariam se isolando do mundo. Mas só para se isolar do mundo eles precisavam comer. E aquela menina mandou reunir lá o maior número de cereais em casa, de alimento, mas o alimento acaba. Aí você tem que comer de novo. Aí já que você não tem mais o que fazer, você está desempregado, então hoje eu vou almoçar na casa do Leonardo. Tá? Vou jantar na casa do Eric. Como é que está lá a janta? Está garantida, Eric? Tá? Aí amanhã eu almoço lá, não sei. Aí, Paulo, se é assim que vocês vão viver? Né? Preguiçosos. Não comece a trabalhar, não. Vocês têm que trabalhar, empreender, construir as casas de vocês, continuar plantando, vocês precisam continuar semeando, vocês precisam trabalhar. O cristão é trabalhador, é trabalhadora. Um dos piores testemunhos do crente é a preguiça. Então Paulo vai lá e chama firme. Isso ele faz nos versículos 10 até o versículo 12. Tem gente que pega esse versículo, é uma exortação ao serviço cristão. Não, é uma exortação ao serviço, em todos os sentidos. Porque serviço cristão também é trabalho. Também é trabalho. Tá? Então Deus está nos abençoando. Aí nos versículos 14 e 15, ele dá uma palavra direta aos desobedientes. A igreja em relação a como a igreja deve tratar os desobedientes. Evitem os desobedientes, os falsos mestres, porém, sem abandoná-los. Eu acho que a veia amorosa do apóstolo Paulo aflorou de novo, né? Então ele disse, olha, em relação aos desobedientes, aqueles que caíram, se desviaram, evitem essas pessoas do ponto de vista doutrinário. Não creiam no que eles creem, mas continuem orando por eles. Tenha misericórdia deles. Não abra mão deles, não. Continue falando, ensinando a verdade. Continue amando essas pessoas, né? De vez em quando eu prego aqui na igreja, irmãos, nós não estamos aqui para combater outros segmentos religiosos. Nós não estamos aqui para combater outra religião, outra igreja. Nós estamos aqui para trabalhar juntos e interceder por aqueles que estão errados, equivocados. Não são nossos inimigos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nós não estamos aqui para combater contra a carne e sangue. Nós estamos aqui para lutar contra as hostes espirituais da maldade. É contra Satanás que nós lutamos, mas não contra as pessoas que ele usa. Essas pessoas precisam ser amadas por nós, precisamos testemunhar. Então ele evite essas pessoas em relação às suas doutrinas, mas ama essas pessoas, não abandone essas pessoas ao léu da sorte. Aí no versículo 16, ele vem e diz, e que a paz que Cristo dá, seja exercida por vocês no mundo sem paz. O mundo não tem paz, mas nós temos a paz de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo não pode oferecer paz para nós.
Os nossos governantes não têm condições de oferecer paz para nós. Tá? Não tem condições de oferecer paz para nós. O nosso presidente não tem condições de oferecer paz para nós de jeito nenhum. Porque uma das orientações dele, inclusive, é que a gente deve comprar arma e ter arma em casa. É ou não é? Então, ele não tem condições de oferecer paz para nós. Tá? Então, nós devemos orar por eles, para que eles possam fazer uma boa administração e façam aquilo para o qual eles foram eleitos. Mas oferecer paz para nós, não. A paz que nós temos é a paz que Cristo dá. O mundo não tem paz, tá? Porque desconhece o caminho da paz. Diz lá o profeta Isaías, não conhece o caminho da paz, então não sabe como ter paz. Tá? Então, que a paz que Cristo dá seja exercida por vocês no mundo sem paz. Esse é o conselho de Paulo à igreja de Tessalônica e é o conselho de Paulo também que dá para todos nós. Ele sempre termina as suas cartas com uma bênção apostólica. E ele deseja paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a graça, mas nessa carta ele termina só com uma expressão: graça. Graça. Tá? Versículo 18. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sabe o que ele está querendo dizer? No mundo como este, perverso como este, dominado por Satanás, só nos resta a graça. Ou nós vivemos pela graça, ou então não vamos viver. Seremos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, vivam pela graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja atuando em seus corações. Porque ele escreveu lá na segunda carta aos Coríntios: a graça me basta. A graça me basta. Vai bastar a você também. Então vamos viver pela graça. Como viver, como ser uma igreja saudável no tempo do perverso, no tempo da perversidade, no mundo mau em que nós vivemos? Vivendo pela graça. E a graça vai nos sustentar. Amém? Que Deus nos abençoe. Começamos com um hino muito alegre e vamos terminar o culto cantando também um hino muito alegre. 475, que é um convite à luta, mas uma luta que já tem uma vitória garantida. 475, vamos cantar juntos. Vai conosco, general.
Não é bonito, lindo? Muito bonito, letra extraordinária. Essa é a nossa luta. E é assim que a igreja deve se comportar. É assim que nós devemos nos comportar. Porque o Senhor está providenciando para nós uma vitória definitiva, mas lá na frente, e enquanto não chega aquela vitória definitiva, repentinamente, Ele imediatamente está cuidando de nós. Pense nisso, vamos orar por isso, que Deus abençoe a sua vida. Vamos, hoje à noite, às 19h30, estaremos juntos, vocês estejam conosco, tá? Estou vendo aqui algumas pessoas no auditório. Obrigado por terem vindo, que Deus abençoe as suas vidas. Não contem para ninguém que vocês vieram aqui, tá? E se quiserem voltar hoje à noite, não estou convidando. Que Deus abençoe, tá? Deus nos leve em paz para os nossos lares e que Deus nos dia abençoado na presença dEle. Vida abençoada, dia abençoado, só se vivermos na presença do Senhor. Até logo, irmãos. Vamos orar silenciosamente, encerrando assim este culto.